Zoom. Oferecimento Iamotor. Vá de sonho, vá de moto. Vá de Iamotor, a sua concessionária Yamaha em Nova Friburgo. Oi, amigos! E aí, Lola, qual o seu recado? O Festival Pet Zoom hoje está muito animado. Eu conversei com a doutora Márcia, que escreveu um conto sobre gatos. Eu estava estudando muito, precisava de distração, então entre um bloco e outro de estudo, fiz esse conto. E também com o Girlan, que vai nos contar um pouco mais da história de Nova Friburgo. Ele chegou ao Brasil com 23 anos de idade. Aí você imagina, naquela altura, um jovem, né, num país estranho, diferente, chegar aqui, ele não tinha as posses, né, que ele teria depois. E como é que ele ia se divertir? Aí ele arrumou um hobby, né? O hobby dele, colecionar borboletas. O Pet Zoom está começando. Vamos assistir a entrevista com a doutora Márcia Quintais, que escreveu um conto sobre gatos. E nesse livro também há uma série de outros contos em que cada escritor fala da sua experiência, né, da sua história, aquela ficção ali sobre os gatos. Olá, amigos! Olha, para aqueles amantes de gatos, né, de felinos, essa pauta é para vocês. Estou aqui com a doutora Márcia Quintais, mas hoje, né, Márcia? Você está aqui como escritora, tá, Márcia, né? Escritora de conto de um trecho de livro sobre gatos, não é isso? De onde que vem essa sua paixão por gatos? Olha, eu gosto de bichos, mas eu tenho paixão por gato. Na infância nem sempre eu tive gatos, porque era o pai que mandava, então era mais cachorro, mas depois esse gato entrou na vida e agora, digamos que na minha atual faixa de vida, eu tô naquela assim, eu quero um pet que eu consiga carregar com uma mão. Então, os cachorros, eu gosto de cachorros pra fora de casa, aqueles grandões. Tá, mas quando os meus foram agora, já com seus 17 anos, aí ficaram só gatos que acabaram vindo mais gatos. Aí, só que eles vieram grandes, não cabem mais. E você tem 3 em casa, não é isso? Eu tenho 3. Uma gatinha que chegou e acabou tendo 6 filhotes e eu consegui que adotassem ela e mais 3 filhotes, mas 3 ficaram lá em casa. Então, eu não fico sem gato. E como que surgiu a oportunidade de participar do concurso literário da editora Cartola? Isso daí foi um achado. Minha irmã, que vivia antenada em coisas de gato, porque eu gosto de gato, então ela me manda tudo que é de gato. Então, ela me mandou essa oportunidade, né? Eu achei interessante. Eu já tinha feito um início de leitura, não, de escritura de livro com tema de gato, mas não, por motivo da própria profissão, não pude dar continuidade. Mas ela sabe da minha paixão, então eu estava estudando muito, precisava de distração, então entre um bloco e outro de estudo, fiz esse conto que acabou passando numa antologia, que é esse daqui. É o Manual Secreto dos Gatos. São 2 volumes, ainda não saiu, da editora Cartola. Então são 68 contos, e 34 em cada volume, e vão ser lançados em novembro. Então o livro reúne vários autores, né? São 68 autores. Como é que está sendo essa experiência, pessoal, de participar? Olha, ficou muito interessante, porque eu não imaginava que eu fosse conseguir. Eu escrevi realmente, eu não sei se foi em 2 ou 3 dias. Foi o espaço que eu me dei. Porque também você é apaixonada pela coisa, né? Já estava inspirada o tempo inteiro. Você já também de longas datas. Eles tinham uma orientação que seria, né? O Manual dos Gatos teria sido escrito no Antigo Egito, onde os gatos eram endeusados, né? Então, eu sempre gostei de Egito e de gato, então achei que as duas coisas juntas estavam assim, perfeito para mim. Então,
Stallone. Foi logo. Eu queria que você falasse, o conto, né, se chama O Mistério dos Opositores dos Polegares. Como é que surgiu essa ideia, assim, essa ideia inicial para você escrever esse conto? Na orientação que eles têm, do briefing do próprio Cartola, eles falaram assim, há milhares de anos, nos tempos do Antigo Egito, foi escrito um documento que jamais deveria cair nas mãos de quem usa polegares opositores, o Manual Secreto dos Gatos. Transmitido através de meados estratégicas, ele reúne séculos de táticas felinas para lidar com os bancos, desde escolher o melhor de latas até conquistar o sofá inteiro de casa. Então eu achei interessante, e eu usei opositores do polegar, é isso aqui, que é um movimento que os humanos, por terem o polegar e o indicador, conseguem fazer. Então, a partir daí, eu criei todo um contexto para que eu usasse, onde o mistério seria por um opositor do polegar, né? Mas na vida dos gatos, contado pelos felinos. E assim, como médica, você acredita, né, que os animais são um processo também da cura, né, para as pessoas? Totalmente. Muitos idosos têm uma melhora insignificante da qualidade de vida só de ter um gatinho, um cachorrinho. É uma companhia, é alguém que não cobra. Cobra, porque eles também são carentes, mas cobra de um jeito gostoso, que quer participar. E faz falta. Melhoria, né? Saúde e bem-estar, né? Melhoria, a qualidade de vida melhora muito. E outra coisa que eu queria saber, o que mais te encantou ao escrever do universo sobre os gatos? Eu gostei de saber que eu podia, em tão pouco tempo, ter bolado tanta coisa, porque é um mistério que se desenrola. Então, é algo assim que eu não estava na minha ideia de que eu poderia, em tão pouco tempo, fazer uma coisa que me agradasse, porque eu fiz para mim. Então, foi uma coisa de eu querer ficar bem com alguma coisa assim. Não achei que eu fosse escolhida. É certo que foram muitos escolhidos. Não conheço os outros contos, mas eu fiquei muito orgulhosa de ter sido escolhida. E é bom, né? Porque assim, quem escreve, né? O escritor é uma profissão, mas é bom porque você tem esse lado, assim, essa visão de estar numa posição confortável, de escrever sobre aquilo que você ama e poder, vamos dizer assim, brincar através do conto, né? Isso é muito bom. Você, como médica, poder sair totalmente fora da sua caixinha de se tornar escritora de algo que você sempre gostou, que você acredita, que você tem afinidade. A minha primeira experiência, que não está completa, que foi uma oficina de literatura, Gatosnomia, que é um trocadilho com astronomia, que é um dos observadores noturnos vendo esses fenômenos, né, que a astronomia aponta, né, eclipse, fases da lua. Então eu já estava mais ou menos com os gatos na cabeça. E fica bem legal também, porque gatos assim, já são felinos, são animais misteriosos, né? E a parte de astronomia, né? De planetas, já é uma coisa no universo que eu acho que eles combinam, né? Eles são observadores noturnos, né? Os meus, pelo menos, adoram ficar olhando depois. Então já tenho a dica. Agora, o livro está agora em fase de arrecadação para edição impressa. Não, já acabou ontem a fase de arrecadação, né? O Crown Falso, né? Aí foi agora, tá em editoração, né? Vai ser revista, essa parte. Ele vai sair tanto em digital como físico. Isso que eu te perguntar, como é que a gente pode ter acesso a essa obra? Se interessar e quiser comprar o livro. Vai estar pela própria editora Cartola, né? Atualmente eu acho que é pela benfeitoria ainda, que foi quem fez essa parte de arrecadação de fundos. Vou chamar a atenção para cá, o Manual Secreto dos Gatos. Tanto o volume 1, depois o Duvaldo vai mostrar aí de 12 para vocês. Tanto o volume 1, né, Márcia, quanto o volume 2, tá lindo a capa. Me lembrou um pouco daquele musical da Broadway, Cats, né? Me senti um negócio disso, essa ideia disso. Achei lindo, achei assim, realmente secreto, misterioso. Acho que
Não, eles pegaram uma pegada boa, tanto que eles tiveram, eles falaram que dessa arrecadação, foi esse recorde em pouco tempo, porque na primeira semana já tinha conseguido o objetivo. Isso é legal também. Para quem é amante de pet, vocês já sabem, a gente vai terminando esse bate-papo. Márcia, muito obrigada. Márcia, a escritora sobre pets de gatos. Achei o máximo, viu? Eu espero que esse seja o primeiro conto de livro, que venham mais livros. Porque nós, assim, que amamos os pets, a gente sempre quer estar em contato com essas pessoas. Isso é muito vivo, né? Estar em contato com vocês que têm o mesmo propósito, habilidade. E é interessante, depois que você faz o contato com alguma coisa que seja de livros, aparece, né? Porque aquele logaritmo, né? Aparece. Tem concurso para tudo quanto é lado. Então, tem muita coisa rolando por aí. Maravilha. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada por esse bate-papo. E é isso aí, amigos. Olha, se você já sabe, fica ligado nesse livro, O Manual Secreto do Gato, que vai lançar agora pela editora Capriola. O meu presente está aí. E aí, Lola? Petzão vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Você sabe quem foi Júlio Zarp? Olha, isso é algo que todo friburguense precisa saber, é parte da nossa história. Então assista a entrevista com o Girlan Guilan. Amigos, olha, vocês sabem, o Petzão celebra a relação entre humanos e animais, em todas as suas formas. Então, assim como nós, tutores, que amamos nossos pets, nós vamos contar hoje a história de uma figura histórica super importante, Júlio Zarp, que amava as borboletas. E para me contar essa história, eu estou aqui com o jornalista e pesquisador Girlan Guilan. Sim, pois é, eu costumo dizer as borboletas do conselheiro, né? E é uma história muito bonita aí também, que mostra um lado humano, né, do empresário, do empreendedor. Porque justamente quando a gente pensa, né, em Júlio Zarp, a gente associa ele muito à importância da indústria em Nova Friburgo. Acho que poucas pessoas conhecem esse lado naturalista dele. Como é que surgiu assim, essa paixão dele por esses animais, as borboletas especificamente? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o Júlio Zarp, e isso eu acho que é uma curiosidade incrível, ele chegou ao Brasil com 23 anos de idade. Aí você imagina, naquela altura, um jovem, né, num país estranho, diferente, chegar aqui, ele não tinha as posses, né, que ele teria depois. E como é que ele ia se divertir? Aí ele arrumou um hobby, né? O hobby dele, colecionar borboletas. Assim que começou a história do Júlio Zarp e as borboletas. E a coleção criada por Júlio Zarp foi considerada uma das mais importantes da América do Sul. Qual é essa dimensão dessa coleção, desse legado então, científico? A gente é um legado tão grande, né? Que ele chegou até uma parte da vida dele, quando ele já estava idoso, que ele resolveu doar essa coleção, né, de borboletas. Então, assim, foi para o Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro. Ele fez uma carta para o então presidente da República, Getúlio Vargas, e o Getúlio então acolheu, né, ele não destinou ao governo, o Getúlio acolheu e então direcionou essas borboletas para o Museu Nacional, né, que concentrava todo esse acervo brasileiro. A gente sabe até hoje a importância do Museu Nacional. E assim,
não há dúvida que foi importante para as pesquisas, né? Quantos etimólogos que usaram, né, Sim, essa claro. coleção para fazer pesquisas, e até hoje, apesar dos pesares, mas ficou a referência desse trabalho, né? E existe alguma curiosidade especial sobre essa paixão do Júlio Arpes, sobre esse universo de insetos? Assim, a questão de colecionar borboleta, né, é muito interessante. Você pensar que um empresário, né, e depois ele manteve isso bem até depois, né, a ponto, assim, eu acho que a coisa mais curiosa é que ele foi não só colecionador, mas uma pessoa tão dedicada a isso, ele mesmo classificava, ele mesmo separava, que tem até uma borboleta que deram o nome científico dele, né, que é a Tiepia arp. Eu acho isso aqui muito interessante para esse contexto dele, né. Essa coleção, que foi uma das mais importantes, né, como eu já disse, da América do Sul, qual é o legado científico para o Brasil? Eu acho assim, você considerando que ela foi para a principal instituição, né, de pesquisa, né, que até hoje, né, então, e naquela época, você imaginar nos anos 30, né, eu fico pensando o quanto de pesquisadores, né, que não se utilizaram desse potencial, desse material, quanta coisa que a gente até nem sabe que foi descoberta a partir daí, né, a partir dessas pesquisas, e que ele contribuiu para isso com essa doação, né. E assim, infelizmente, né, esse acervo do museu se perdeu, né, com o incêndio do Museu Nacional em 2018. Eu em 2018, quando aconteceu o incêndio, a primeira coisa eu vim para cá, para o Espaço Arp, porque eu tenho um canal no YouTube que fala de história. Eu lembrei das borboletas e eu queria gravar um conteúdo aqui. Acabei até nem gravando, e até foram as borboletas que me aproximaram do Espaço Arp por conta disso, né? Mas eu tinha uma esperança, porque naquela ocasião a minha filha fazia PUC, e um dos professores dela que foi para a equipe de restauro de algumas coisas, inclusive a cabeça do Dom Pedro, apareceu ele até no Fantástico, ele fazendo a questão do restauro. Aí eu pedi a ela que perguntasse a ele, e ela perguntou, e ele falou, não, mas tem uma parte daquela exposição de insetos que estava lá que não estava emprestada. Então eu fiquei nutrindo durante um determinado tempo a esperança de que tinham salvo as borboletas do conselheiro, mas infelizmente não foi, era outra coleção, parece que até de besouros, que estava realmente fora. Então infelizmente se perdeu, né, porque é uma coisa muito mais sensível, né, outras coisas se recuperaram, mas as borboletas não. Então, assim, mas eu acho, assim, as borboletas do conselheiro estão hoje aí, eu sinto elas presentes, até se você for pensar na própria história, o que é a história da fábrica de rendas Arp e a história do Espaço Arp hoje, né? É uma metamorfose, né? Que se assim como as borboletas se transformam, eu acho que ficou essa essência aí do resultado do esforço dele, do trabalho dele, né? E o motivo também, para quem não conhece aqui, no Espaço Arp, onde fica a TV Zoom, há várias borboletas espalhadas. Então, para quem não conhece a história, porque o fundador, o criador disso aqui tudo, amava as borboletas. Isso aí, exatamente. Agora, o nosso programa, ele fala essa relação afetiva, né, entre tutores e pets. O Júlio Arp já demonstrava, claro, de uma outra forma, essa paixão dele por animais, né, essa sensibilidade com a natureza. E o que esse olhar de respeito dele e conexão você acha que ele tinha em relação a ele era um visionário em relação à biodiversidade? Porque naturalmente era um cara que pensava na preservação dessas espécies. Eu acho assim, esse legado que a Arp tem hoje de sustentabilidade, né, começa por aí mesmo. Tem você está falando de animais, né, de adoração pelos animais. Tem uma história do Júlio Arp, porque quando teve o memorial da outra vez, que funcionava aqui em frente, né, até tem uma janela de lá onde era no posto de vendas, você visitava tudo, tem uma abertura lá de lá, você vê o casarão aqui, finalizava. Mas tem uma história, tinha até a foto, que ele tinha uma junta de bois no sítio, né, que eles têm em Rio Grandina. E esses bois eram utilizados para transporte de carga, até muita coisa para a fábrica. Quando os bois estavam idosos, ele aposentou essa junta de bois. Ele concedeu uma aposentadoria, que consistia
deles terem vida boa lá, de terem comida, e eles ficaram lá, foram mantidos pelo conselheiro até a morte. Então, assim, se fosse outro, descartaria, né? Se sacrificaria. Então, acho que isso mostra o lado dele também, né? Desse carinho com a natureza. Né? Foram 2 funcionários, servidores dele, né? Durante muito tempo, serviram, né? E ele foi lá e, como ele aposentava os outros, a fábrica aposentava, ele foi lá e aposentou os bois, né? Eu acho isso uma coisa bem... Um respeito enorme, bem né? significativa. Né? Agora, assim, já que a gente já está inspirado aqui pela história, né, importância de Júlio Zarpes, qual a mensagem que você acha que ele deixa para as próximas gerações em relação à preservação da vida, né, da flora, da fauna, do meio ambiente como um todo? Então, eu acho que a mensagem que ele deixa aqui, até pra gente aqui muito claramente, está aqui mesmo no trabalho que a ARP inspira até, né? Que tem lá o Sustentarp, a carinho da dedicação de recolher materiais, de reciclar materiais. Você vê um ecossistema desse, quanto que não produz, e que se estivesse descartando, simplesmente descartando, estaria contribuindo. Então eu acho que isso aí tem muito de Júlio Zarp, tem muito... quando eu falo família ARP, eu não estou me referindo só à família que é dona de um empreendimento, mas eu posso falar isso de cadeira. Eu conversei nessas últimas semanas com centenas de pessoas, ex-funcionários, famílias de ex-funcionários, ex-alunos da fábrica, da escola da fábrica de Guindos, ex-professores. Eu não encontro um que não tenha um amor incrível por isso aqui. Então isso é uma grande família mesmo assim, que tem uma emotividade por isso aqui, que tem um carinho, entendeu? Então eu acho que tá aí. Eu acho que quando fala dessa sustentabilidade, o maior exemplo isso aqui tá funcionando hoje, tá com uma projeção assim de futuro, né? Eu acho que... E historicamente a gente sabe a importância da pessoa no mundo pelo tamanho do legado que ela deixa. Exatamente. Isso aí é que faz que é o diferencial, né? Eu costumo dizer que Júlio Zarp, ele foi o pai da indústria, né, da nossa industrialização, e também assim, o cara que acendeu a luz, né? Sim. Porque você não teria esse desenvolvimento todo também, tinha que ter luz. Então foi ele que foi lá e de uma certa forma ele pressionou, ele impulsionou que a eletrificação acontecesse, né? Então só isso aí mostra o quanto... Um avanço, né? Uma visão mesmo, um cara que estava... E o que eu sempre, anos-luz. E o que eu sempre falo, ele chegou no Brasil, é claro que aqui depois já tinha mais idade, mas com 23 anos. Eu fico assim, isso aí porque hoje, vamos imaginar um jovem de 23 anos, Não me faça rir, 23 anos é um negócio, né? A galera tá no TikTok fazendo... Pois cara, então é um negócio assim, eu fico muito impactado por essa informação e gosto de falar por isso. E, cara, é um orgulho mesmo para nossa cidade, anos, ainda que não tenha nascido aqui. Exatamente. Muito obrigada por esse bate-papo. Estou à disposição. Hoje, né, o programa teve um cunho mais histórico, não é só apenas pet tutores também, mas tudo que representa a vida, né, da natureza, da biodiversidade, o meio ambiente, os animais. Então, você fica ligado no próximo Pet Zoom. Voltamos já após o intervalo. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida.
Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Tem novidade Toyota, tem novidade na Toyosserra. Chegou o Yaris Cross, o SUV mais esperado do momento. Modelos a partir de 151.990. Agende um test drive e tem mais. Corolla Sedan, o campeão da categoria, com R$10 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Tudo com até 10 anos de garantia. Vem pra Toyosserra e garanta o seu Toyota 0 km. Acesse toyosserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Julho Dourado é um mês de conscientização de combate a algumas doenças para nossos pets, como por exemplo a zoonose. Olha, gente, é extremamente importante você ter a caderneta do seu pet em dia, fazer a vermifugação, acompanhar esse calendário de acordo com o que o seu veterinário orientar e também ter esse controle de pulgas e carrapatos. E no mercado há série de produtos que podem ajudar os nossos pets para isso. E nesse mês também queremos chamar a atenção ao combate de animais nas ruas, a guarda responsável. Afinal de contas, cuidar dos nossos pets também é proteger as nossas famílias e evitar assim problemas futuramente de saúde pública. Então, nesse mês, aproveite para dedicar um tempo e dar demonstrações de amor e carinho para os nossos pets. Aliás, nesse mês e todos os outros meses do ano. Pessoal, tô conferindo aqui. Olha, Lídia Dias. Ela indicou aqui 2 amigos no comentário. E também tá seguindo @LolaDaTV. E @JulieMurray23. Então, Lídia é a ganhadora desse sorteio. Esse episódio fica por aqui. Se perdeu algum episódio que já foi ao ar, aqui nesse QR Code tem todos os episódios na aba Playlist no canal @TVZoom10 no YouTube. Siga a gente no @LolaDaTV e vem se conectar com a gente nesse mundo pet. Deixar um agradecimento aqui também pro Odovaldo, nosso cinegrafista, e também para Isabela Stutz, a minha produtora, e claro, minha assistente de produção já tá querendo brincar, já tá na hora de lazer dela. Até a próxima, amigos! Pet Zoom. Oferecimento Iamotor. Vá de sonho, vá de moto, vá de Iamotor, a sua concessionária Yamaha em Nova Friburgo.